Foi frustrante a entrevista coletiva, né, que foi convocada pelo presidente Bruno Berger do Náutico. A torcida esperava uma mudança radical, a saída do Hélio e Guilherme dos Anjos, mas o presidente Bruno Berger disse que não tem essa mudança radical, vai apenas fazer um ajuste no projeto. O assunto mais comentado na entrevista foi Dodô. Aliás, eu vou trazer aqui o que o presidente do Clube Náutico Caparibe falou sobre esse jogador, que até então era a estrela do meio-campo do Náutico. Você vai ficar no vídeo e vai acompanhar, claro, o que o presidente do Náutico falou sobre Dodô. Se liga, hein, galera. Bom, deixa eu só adiantar que vão acontecer mudanças, né? Vão acontecer saídas, vai ter vassourada também no Náutico. A verdade é essa. Muitos jogadores vão deixar o clube e vai passar por esse processo de reformulação, vai contratar, precisa da questão financeira, do dinheiro, e eu soube, inclusive, que o presidente esteve na CBE para tentar adiantamento de alguma verba aí, não sei se conseguiu, o presidente Bruno Berger, mas vai ter que pagar salário, ele reconheceu, né, a questão do atraso do salário, e acho que o Náutico vai ter que saber, né, administrar a partir de agora esse problema. Porque o Náutico chegou a sete jogos sem vencer, galera. E assim, a torcida tá pegando no pé do técnico, aliás, dos técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Mas o assunto Dodô foi o mais relevante da entrevista coletiva convocada pelo presidente Bruno Berger. O Náutico vai precisar melhorar, sem sombra de dúvidas, vai ter que fazer algo diferente, tá? Porque não é fácil realmente a situação do Timba em relação à questão do grupo desses jogadores, né? Do grupo formado pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Mas vamos prestar atenção aqui, em parte da entrevista coletiva do do presidente do Clube Náutico Caparibe, Bruno Berger. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Boa tarde, presidente. Micael Araújo, do canal Viu Cine Plus. Presidente, o senhor falou em algumas mudanças, né, para essa fase que o Náutico está passando. E o senhor falou também que são chegadas de reforços. Tem previsão de novos reforços? Quais são as posições que o clube identificou que o Náutico precisa? E sobre a situação do Dodô. Se ele vai, se ele fica e como é que o clube está tratando isso internamente, já que é um jogador que é muito importante para o Náutico. Vamos lá, começando por Dodô. Dodô tem contrato com o clube. O Náutico exerceu o direito de compra como contratualmente previsto em relação ao Coimbra. É preciso que se diga que até o momento nós não tivemos problema algum com o Coimbra, contratempo nenhum com o Coimbra. A relação entre clubes está dentro do que a relação institucional pede. Em relação a atleta e empresário, tivemos ruídos, sim. Tá? E eu não vou aqui tá negando ou passando pano ou querendo amenizar, principalmente quando o clube está correto. O Náutico está corretíssimo. O Náutico assinou um contrato que prevê, em caso de uma proposta, o exercício do direito de compra, no valor de R$800 mil, com pagamento em 5 parcelas, com a primeira vencendo-se em fevereiro do ano que vem. E assim o Náutico, dentro do prazo contratual previsto, nós nos posicionamos. Feito isso, em nada abala o contrato que o atleta tem até o final do ano com o clube, o Náutico procura o atleta já para tratar da renovação. Assim foi feito. Contrapartida que teve foi a ausência do atleta no treinamento. Eu não vou entrar aqui no mérito do que foi apresentado como justificativa, mas houve a ausência do atleta no treinamento. Não houve o contato do atleta no dia da ausência no treinamento. O atleta está integrado. É atleta do clube. O Náutico não vai abrir mão por uma atitude de quem quer que seja. O Náutico vai abrir mão dos seus direitos. O Náutico não vai sair no prejuízo por conta da atitude
de determinado atleta ou de quem quer que seja. Se alguns acham que vão forçar a situação para deixar prejuízo na mesa do clube e eles se beneficiarem, não vão, estão enganados. Essa época aqui de clube, se é que houve, já passou e passou faz tempo. Em relação à tua primeira pergunta de reforços, veja. Se eu chegar para você aqui e adiantar o número de reforços, eu vou mais uma vez criar uma expectativa de que se eu não atender, eu vou me passar por mentiroso aqui. E meu intuito não é esse. Se eu lhe adiantar aqui as posições, automaticamente vocês são inteligentes, o torcedor é inteligente, já vai saber quem são os atletas que vão sair. E eu não posso abrir mão de postura de profissionalismo, no sentido de que, se eu vou retirar alguém do clube, seja atleta, funcionário, diretor, tenho que comunicar primeiro a ele. E não ele ficar sabendo através da imprensa, através de fontes terceiras que não seja a fonte oficial do clube. O que eu posso assegurar é que, mais uma vez, haverão saídas, algumas delas espero que já sejam comunicadas ainda hoje. E aí, naturalmente, vocês vão ficar cientes, a torcida também. Presidente, boa tarde. Ainda em relação ao caso Dodô, né? Tu falou que ele tem contrato, está integrado ao elenco. A informação que a gente tem, no caso que eu tenho essa informação, é que Dodô algumas vezes acabou procurando o Guilherme dos Anjos para falar que não estava mais confortável jogando no Náutico, que queria sair. Primeiro, se essa informação procede, e na última entrevista do Guilherme, na coletiva, ele falou que o Náutico ia tomar as medidas cabíveis, jurídicas, e o senhor, como presidente e também advogado, né, quais medidas serão essas? Já foram tomadas, até porque o empresário do Dodô divulgou que ele tinha passado mal, que ele sentiu mal, que não conseguiu comunicar e que passou aqui pelo departamento médico, e o médico daqui acabou liberando ele para que ele continuasse em repouso ou se tratando, enfim, em casa. Mas, no meio disso tudo, se trata o futuro de Dodô, posto por Guilherme dos Anjos, um caso a ser definido. Quando se terá essa definição realmente do caso Dodô? Lilian, eu não tenho pressa para tomar uma definição do caso do Dodô, porque o bom direito está do lado do Náutico. Quem tem que resolver a vida é o empresário do atleta e o atleta. Náutico e Coimbra, como eu disse, tem um bom diálogo, as coisas estão claras. O atleta tem contrato até o final da temporada. Eu quero resolver o quanto antes. Vamos lá. Não. Vamos lá. Houve antes do jogo do Goiás, salvo engano. Posso estar enganado, mas acho que foi o jogo do Goiás. Ou Juventude, talvez Juventude, que foi o último em casa. Uma sinalização, tá? Muito sutil, mas para quem vive no meio do futebol, a gente consegue enxergar. Para o atleta não ir para campo, porque estava sem cabeça, partindo do próprio atleta. E aqui, mais uma vez, meu intuito não é expor ninguém, não, a gente trazia a verdade. Eu acho que é uma obrigação que o clube tem. O atleta foi para campo. Se tem contrato, tem que ir para campo. Veja, ou chega com algo concreto, não quero jogar por conta disso, ou então nem traga o assunto, porque vai para campo. Tá? O que aconteceu foi isso. Posteriormente veio, aí sim, a proposta. Tá? E agora, no final de semana, houve o contato do jurídico do atleta. Eu tento diferenciar minha função de presidente com a minha função de advogado. Até porque no clube, minha função é de presidente. Mas veja, quando se coloca jurídico no meio, é porque se quer fazer algo que contratualmente não é permitido. Isso é claro. Então está claro que o atleta não quer mais ficar no Náutico. Mas mais claro do que isso está o Náutico, que não vai sair prejudicado. O Náutico vai exigir o cumprimento de tudo que foi estabelecido contratualmente. Quem tem que trazer uma solução diferente e que venha agradar o clube é o atleta, o seu staff. Não é Náutico, não é Coimbra. Então, é simples e direto dessa forma, sem arrodeio. Aconteceu isso, o atleta vai treinar hoje e a gente aguarda o posicionamento do staff do atleta. Não vou liberar atleta que essa liberação traga prejuízo para o Náutico. Não vou fazer diferente
do que foi contratualmente acertado. Porque quando é o inverso, o Náutico é cobrado, o Náutico é criticado. Então acho que tem que valer para os dois lados. Muito bem, tá aí então o presidente Bruno Becker, do Clube Náutico Caparibe, tá? Esse é só o assunto mais relevante nessa questão do Dodô, porque é tanta conversa, diz que ele quer sair, quer para um clube, que já tem acertado com outro clube. Enfim, aí tem fake news à vontade, que Paulo Sérgio também não quer ficar. Aí tem. É tanta resenha, cara. Mas eu acho que o presidente, né, foi para a imprensa, né, e encarou as perguntas. Aliás, parabéns aqui a Micaela Araújo, do Vilcine Plus, que fez essa pergunta que é relevante, que eu acho que era necessária essa pergunta, dos reforços e também do Dodô. E o presidente explicou, também foi muito transparente, né? O Náutico não vai sair perdendo. Se ele não quer ficar, aí resolva financeiramente com o Náutico, que o clube que quer contratar o jogador possa pagar o Náutico e também o Coimbra, enfim. E as coisas possam acontecer dessa maneira. Pelo menos nesse aspecto, eu acho que o presidente Bruno Becker está certíssimo, cara. Está certíssimo. Acho que não tem essa conversa não de jogador, meu amigo, e staff só quer dinheiro. A verdade é essa. Aliás, nem sempre o jogador, mas o staff do atleta é que trabalha para o atleta e que o clube, né, se lasca. A ideia é essa. E assim, porque a Lei Pelé, ela dá essa permissão do atleta não ser preso o clube, mas ser preso o empresário. Então o empresário às vezes diz, não renova não, porque tu tá bem e eu vou vender tu por 10 milhões, deixa aí, fica aí um ano, fica meio ano aí, fica jogando, diz que não sei o que, cozinha, não atende ao clube, fica lá, até que aparece, né, o término do contrato e ele vai de graça para outro clube e o outro clube ganha dinheiro e o staff do atleta ganha muito dinheiro e a coisa é feita dessa maneira. E, infelizmente, não existe uma lei que também proíba, né, o empresário de ser dono do atleta, até porque esse dono do atleta não é em documento. Enfim, tem muita coisa errada, né, e a gente sabe disso no futebol, também tem. Mas, bom, o presidente foi para a entrevista coletiva e acho que o Náutico, para mim, vai ter que dar uma reviravolta, uma reviravolta nessa história do Dodô, resolver de um jeito ou do outro, ou deixar o jogador treinando. E vamos ver, o Jean Carlos chegou aí, é mais uma opção. O Náutico joga nessa quinta-feira contra a equipe do CRB lá, jogo difícil, não é fácil não, jogo lá. Mas vamos acompanhar tudo de perto aqui do Timba, tá bom? Agradeço o pessoal da TV Timba, Esportes da Sorte, tá? Pela entrevista aí do presidente Bruno Becker. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, dá moral pra gente. Obrigado, fica na paz de Deus, valeu, tchau.